Então, pessoal, tudo bom com vocês? Por conta dessa suspensão das aulas, para evitar o contágio, evitar o risco com essa pandemia do coronavírus, eu estou fazendo esses vídeos para que vocês não fiquem sem conteúdo. Já que a gente não está em sala de aula, não significa que vocês não possam ter o conteúdo e a continuação das aulas de maneira remota. Então, enquanto a gente estiver nessa situação em casa, enquanto a gente não estiver no colégio novamente para as aulas presenciais, eu vou mandar conteúdo para vocês, conteúdos que seriam as aulas de uma maneira resumida, claro, mas alguma coisa para que vocês possam continuar estudando e possam continuar tendo acesso ao conteúdo a que cabe a turma e não fiquem com o ano prejudicado ou com falta de material para estudar. Então, a gente está vendo aqui as classes gramaticais, vamos ao conteúdo. A gente está vendo classes gramaticais e o que a gente já viu? Nós vimos os primeiro substantivo, as palavras que designam tudo aquilo que tem substância, tudo que é percebido pelos sentidos e que tem um nome é nomeado pelo substantivo. Nós vimos o primeiro determinante do substantivo, que é o adjetivo, que é também uma palavra de atributo. E a gente vai ver agora os outros dois determinantes de substantivos, que são os artigos e são os numerais. Por que eles são determinantes de substantivo? Vocês lembram que o substantivo é aquela palavra que designa tudo aquilo que precisa de um nome, tudo aquilo que a gente percebe pelos sentidos e tem substância é nomeado pelo substantivo, sendo que o substantivo ele se refere ao ser genérico, a ideia que fazemos do ser. Então, quando a gente utiliza essas palavras especificativas, esses determinantes, a gente pega essa palavra, tira do âmbito da ideia genérica e individualiza essa palavra, particulariza essa palavra. Então, quando a gente individualiza, a gente pode fazer de duas maneiras, ou de forma específica ou de forma genérica. Então, as palavras que especificam o substantivo são os artigos e os numerais. Os artigos, eles funcionam da seguinte maneira: o artigo é a classe gramatical que, primeiro, transforma qualquer classe de palavras em substantivo. Qualquer classe gramatical você pega o artigo, coloca na frente, ele vira um substantivo. Somado a isso, é o artigo que vai indicar gênero, por exemplo, de um substantivo. Aqueles substantivos que nós vimos, por exemplo, comuns de dois gêneros. O que vai marcar a variação de gênero é o artigo. O artigo, ele vai indicar se é um ser específico ou um ser genérico, mais individualizado, e é o artigo que também vai marcar muitas vezes o número do substantivo, a sua quantidade quando eu não tiver o numeral. Então, o artigo, antes de tudo, ele é variável, ele tem tanto sua forma no plural quanto no singular para acompanhar o substantivo, e muitas vezes é ele quem vai indicar o número do substantivo, no caso de palavras como lápis, ônibus, é o artigo que marca o seu numeral, o lápis, os lápis, e ele pode ser definido ou indefinido. Os artigos definidos, eles vão especificar o substantivo. Por exemplo, rapaz, forma genérica. O rapaz, eu especifiquei. Esse artigo definido, ele dá a ideia de que esse ser, ele é de conhecimento dos interlocutores. E os artigos indefinidos, eles vão generalizar esse substantivo. Quando eu digo, por exemplo, um rapaz esteve aqui, no processo comunicativo, esse ele dá a entender que um ser individual esteve aqui, mas esse ser individual não é conhecido do meu interlocutor. Então, quando eu generalizar, eu uso o artigo indefinido. Quando eu especificar, eu uso o artigo definido. E no caso dos artigos, eles podem se combinar com preposições, eles podem fazer contrações com as preposições de, em e por, e aí, respectivamente, de mais o artigo, por exemplo, de mais o do, ou de mais um duma. Ele pode se fazer contração do artigo, da preposição em com o artigo, por exemplo, em mais a, na, em mais um, num, e a preposição por, na sua raiz arcaica, per, e aí eu formo pelo, ou pela, é a contração da preposição por mais o artigo. E eu posso também, o artigo definido, ele pode se fundir com a preposição a, na verdade eu tenho a preposição a e mais o artigo. Quando isso acontece, eu tenho aí o caso de uma crase. Então,
Então, sempre que eu tiver a junção da preposição a mais o artigo definido a, eu tenho aí um caso de crase. E aí a gente vai falar de crase no momento oportuno. E o valor do artigo foi aquilo então que eu falei no início. Ele vai servir para tornar qualquer palavra um substantivo, exemplo, jantar ou jantar verbo ou jantar substantivo. Ele vai indicar o gênero do substantivo, em alguns casos isso vai até mudar o sentido da palavra, por exemplo, capital, o capital, dinheiro, a capital, sede administrativa, como eu já tinha falado para vocês no substantivo. E ele vai indicar também o número dos substantivos, beleza? Agora, o que a gente vai ver é o numeral. Enquanto o artigo ele especifica o substantivo, o numeral ele vai quantificar esse substantivo. Então, o numeral ele também é variável, ele também é um determinante de substantivo e ele vai indicar a quantidade exata de um substantivo ou vai indicar o seu posicionamento numa ordem. Então, quando eu tenho o numeral, ele é variável e ele tem as seguintes classificações. Ele pode ser cardinal, quando ele indica a quantidade. Ele pode ser ordinal, quando ele vai indicar o posicionamento, primeiro, segundo, terceiro. Ele pode ser fracionário ou multiplicativo. O nome já é autoexplicativo quando eu quero indicar um aumento de quantidade. Por exemplo, o dobro, o triplo, ele é multiplicativo. Quando eu quero indicar meio, um terço, um quarto, eu tenho aí o fracionário. E eu tenho o numeral coletivo, que são aqueles números exatos em quantidade específica. Por exemplo, 10, dezena, por exemplo, 15, quinzena, 6 meses, semestre, década, século, milênio, então dúzia. Então esses numerais são os numerais coletivos. Uma informação importante com relação aos numerais, não está no slide que eu mandei para vocês, mas vale frisar. Sempre que vocês utilizarem um numeral indicando leis, capítulos, títulos nobiliásticos, que são os títulos de realeza, tenham sempre cuidado. Do 1 ao 10 vocês vão usar o ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, por exemplo, século 1, século 2, século 5, século 10. E a partir de 11 vocês utilizem o ordinal. Usem o cardinal. 11, 12, século 13, 15, 20 e assim por diante. Esses vídeos são vídeos de exemplificação curta, tem um material no livro de vocês, tem um material que eu já mandei para vocês. Esses vídeos é só para vocês entenderem essas informações. Artigo e numeral são conteúdos rápidos e conforme essa situação de suspensão de aulas for se prolongando, eu vou fazendo mais vídeos e mandando para vocês. Um forte abraço, se cuidem, lavem as mãos e até o nosso próximo encontro.